Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Essa é a aula 6 e o tema da aula de hoje já está aí na tela, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre gestão estratégica de negócios. São apenas fundamentos básicos, né? Esse assunto ele é muito vasto. Existem, inclusive, cursos, né, que tratam desse assunto. E a gente vai passar para vocês aqui algumas noções, né, dentro da questão do empreendedorismo, né? E espero, né, que a gente consiga, né, passar as ideias para vocês, principalmente as principais ideias, né, assim, que vocês vão precisar aí dentro das nossas atividades que virão, né? Então, primeiro eu gostaria de saber de vocês como que tá aí as atividades que estão em andamento. Nós estamos aí já nos preparando, né, para a elaboração do nosso plano de negócios. Já formamos, né, uma base conceitual boa. Trabalhamos aí a primeira etapa toda, né, formando aí os principais conceitos. E agora, na segunda etapa, a gente já começa a formular, né, uma, assim, digamos assim, uma estrutura mais prática, né, buscando, né, consolidar aí esses conceitos. Nós vamos gerar já alguns documentos importantes. Eu deixei para vocês dois vídeos. Vídeo 1, Eu Sou Empreendedor. Não sei se vocês assistiram, é importante assistir. São vídeos curtos, né, pequenos. O segundo vídeo fala como ter ideias para um novo negócio, né? E deixei também um roteiro, que eu estou chamando de roteiro 1, como se fosse um documento preliminar que você deveria, né, ter desenvolvido ele junto com o seu parceiro aí, né, de trabalho, aquele que você escolheu para desenvolver o plano de negócio. Então seria, né, algumas perguntas para você refletir. Não era necessário entregar, mas que você fizesse, deixasse gravado aí no seu computador. Nós vamos utilizar, né, as respostas desse roteiro para preencher, né, os documentos que virão aí pela frente. Tá certo? Então, essa foi a orientação que eu deixei para vocês. E aí, como nós tivemos uma pausa, né, uma semana aí pelo menos, para colocar as coisas em dias, então eu espero que vocês realmente tenham conseguido, né, se organizar. Para aqueles alunos que estavam um pouco mais atrasados, espero que tenha dado tudo certo aí. Ok, pessoal? Alguém poderia falar no microfone aí, por favor, se está tudo ok, se vocês realmente conseguiram, né, acertar as coisas, se nós já podemos dar aí o impulso, né? Porque a partir de agora, né, nós vamos até o mês de março aí, eu não sei se a escola vai, se a gente vai ter outro recesso semelhante a esse, né, para a questão assim dos estudos autônomos, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Então, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão estratégica de negócios. E aí, qual que é o objetivo nosso, então? Então, eu queria perguntar para vocês aí o seguinte: se você já definiu, né, a ideia de negócio. É muito importante essa primeira fase aí de definição, porque sem ela a gente não consegue fazer mais nada. Então, pelo menos assim, né, a escolha, né, da ideia. Se você, porventura, quiser mudar de ideia nos próximos dias, ainda dá tempo. Mas quem já definiu, é importante já começar a trabalhar em cima, né, da sua ideia, porque tudo que virá pela frente já vai ser em cima dela. Tá ok? Eu estou vendo aí alguns alunos aqui, né, participando comigo aqui na aula síncrona. Por exemplo, Bianca, Ana Maria, né, Ana Marques aí, o, nós temos aí o Igor, a Letícia. Ô, gente, vocês já conseguiram definir a ideia? Dá um ok para mim aí. Todos os alunos aí, por favor, vai lá no chat
Se definiu, coloca OK. Se não, você escreve não. Só para mim ter uma visão como que está essa situação aí. Eu vou dar 30 segundos para vocês digitarem aí, por favor. É sim ou não? Estou vendo aqui. A Ana está OK. Ana Marques. Vivian, OK. Ulisses. Ana Maria, não. Aliás, Ana Silva, né? Não. Bianca, não. Paula, não. Vinícius também não. E Enara, não. Olha, vou dar um recado para quem não definiu a ideia ainda. Que vocês façam isso o mais rápido possível, tá, gente? Porque a partir de agora nós temos, né, até o final do curso, aproximadamente um mês e um pouquinho. Então é o tempo suficiente para a gente poder elaborar nosso projeto, tá bom? Então que façam isso o mais rápido possível. Semana que vem já é importante que todos já tenham essa ideia definida, porque, como eu disse, né, a partir dela que a gente vai poder avançar, tá bom? E aí, já com a ideia definida, nós podemos então começar a dar os próximos passos aí no desenvolvimento do nosso projeto. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: como que nós vamos tirar a ideia do papel? Então, na realidade, né, para você elaborar um negócio, você começa a fazer algumas perguntas, né? O roteiro que eu deixei já é no sentido de começar, né, a provocar, né, essas questões aí. Então, na tela aí, por exemplo, na aula de hoje, nós temos aí, olha, o que que eu devo analisar, por onde eu começo, quais são os primeiros passos e como eu devo observar. O que observar e como eu devo observar todo o meu ambiente de negócios. Então, essas perguntas aí são perguntas-chave. Normalmente, todo empresário, né, todo empreendedor, quando ele vai abrir um negócio, pode ser pequeno negócio, médio ou grande negócio, tanto faz, mas essas perguntas elas precisam ser respondidas de alguma forma. E aí, dentro do conceito, né, de negócios, a gente vai entender o seguinte, que nada é feito sem planejamento, né? A própria palavra planejamento nos induz a um conceito de gestão, quer dizer, você não vai criar o negócio para depois fazer a gestão do negócio. Na realidade, o processo de gestão ele se inicia junto com a ideia, né? No momento que a ideia surgir, a partir daí já existe a necessidade de você começar a fazer a gestão do negócio, né? Aquela coisa, né? Não adianta, você não vai montar uma empresa para só depois começar a gerenciar essa empresa. Não, é tudo simultâneo. O processo ele é bastante inicial mesmo. E aí, para a gente poder fazer, né, essa gestão, digamos assim, né, tendo em vista aí o caminho do sucesso, né, a gente precisa tomar alguns cuidados. E as respostas para a maioria das perguntas que a gente precisa fazer, elas precisam ser muito bem respondidas. E precisam ser respostas, assim, bem acertadas. Quanto maior a visibilidade você tiver do cenário de negócio, melhor, né? Você vai ter que ter uma visão, tanto uma visão interna do negócio, como também uma visão externa. Mais adiante eu vou explicar isso para vocês, o que que é cenário interno e cenário externo. Então, na realidade, nós estamos entrando num terreno assim bastante, às vezes até complexo, né? Porque haja visto, né, que a falta de entendimento, de capacidade de gestão, ela pode, né, como nós já vimos, incorrer em fracasso, né, em perda, né, do seu negócio. E nós não queremos isso. Então a gente precisa tentar entender que nós precisamos começar certo para que as coisas deem certo, né? E aí nós precisamos então desenvolver, né, o que a gente chama de planejamento, né?
dentro dessa visão da estratégia de negócio. Então, aqui, para vocês entenderem melhor, é o seguinte, eu estou apresentando para vocês aqui a estrutura de um plano de negócios. Então, veja bem o que vai acontecer. Vocês estão vendo aí que são 6 passos que deverão ser seguidos, né? Primeiro passo, olha bem a importância. Olha, o primeiro passo é a escolha da ideia. É isso que eu venho conversando com vocês já há um certo tempo. Então, né, definir lá o ramo de atividade, que tipo de negócio, né, como que ele vai funcionar. O roteiro número 1, que foi solicitado a vocês, ele já vai direcionar, né? Quer dizer, aquela ideia sua que era inicial, ela já vai começar a ser concretizada aí no primeiro passo. No segundo passo, nós vamos buscar as informações sobre o mercado e definir a localização, né? Isso vai aparecer lá dentro do plano de negócio. Terceiro passo, nós vamos definir as metas, as principais metas, principalmente em relação ao seu negócio, que podem ser, por exemplo, as metas de vendas, né? Seja de serviço ou de algum tipo de produto, né? O quarto passo é a concepção do processo produtivo e operacional da atividade. Nessa parte aí, gente, nós vamos ter que definir a infraestrutura, né? Então, está dizendo aí, olha, as tecnologias, o fluxograma, como que você vai organizar a empresa, né? Principalmente na parte de hierarquia, né? Como que ela vai ser constituída, né? O dimensionamento das instalações, maquinário, ferramentas, né? Mobiliário, a parte, né, física mesmo, né, do imóvel. Se for, por exemplo, um ambiente só virtual, né, aí vai ter que também definir da mesma forma. Pode ser que seja os dois também, né? E aí você vai ter que definir também os recursos, principalmente os recursos humanos e também a parte financeira, né? De você definir, por exemplo, os capital inicial e aqueles valores, né, de manutenção que você vai precisar definir aí para iniciar seu negócio. É claro, né, que nenhuma empresa começa com capital zero, mas mesmo se você tenha capital zero, você pode buscar aí uma fonte de financiamento. Então, aí você pode estar pensando nisso aí também. Eu queria dizer a vocês, nesse primeiro momento, né, já que a gente está começando a passar essas ideias aí de como fazer essa estruturação, de que tudo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é de uma forma fictícia, né? Mas veja bem, mesmo sendo de forma fictícia, necessariamente você não vai abrir uma empresa, né? Evidentemente que não. Mas a gente vai tentar aproximar o máximo possível do que é real, né? Então, assim, mesmo sendo fictício, para fins, né, do nosso curso aqui de empreendedorismo, mas que você não tivesse uma visão muito simplista, né? Que você realmente pensasse de forma real mesmo, como se você tivesse realmente abrindo um negócio, porque isso aí vai dar uma conotação mais próxima da realidade. Vocês estão entendendo? E aí, no quinto passo, a gente vai fazer lá o que chamamos de avaliação financeira. Eu vou estar passando para vocês algumas orientações sobre isso, né? Falar de receita, custo, lucro operacional, né? Capital de giro. Esse capital, né? Tem o capital inicial, né, para a implantação do negócio, mas tem o capital de giro também, que é aquele que mantém o negócio funcionando. Esse capital de giro ele é muito importante para que você consiga sustentar o negócio até no momento dele começar a retornar em forma de lucro. Mesmo após o lucro, ainda tem, né, a necessidade de você fazer a gestão aí desse capital de giro, que é o valor, né, financeiro aí necessário para que o negócio continue funcionando. E aí a gente precisa conhecer um pouco, né, de fluxo de caixa, né, entender o que vem a ser ponto de equilíbrio, né, porque normalmente uma empresa, quando ela é criada, ela não vai gerar lucro no primeiro dia. Muitas vezes, né, tudo aquilo que você investiu anteriormente precisa ser pago, né, mesmo que seja um empréstimo
ou que seja um dinheiro emprestado de alguém ou de um banco, ou que seja até mesmo de recurso próprio que você está desembolsando para poder investir no seu negócio, lá na frente esse dinheiro precisa voltar. Quer dizer, na realidade, o seu negócio ele precisa funcionar de tal forma que você consiga recuperar o investido e gerar lucro para que o negócio se sustente. Então é importante a gente fazer essa análise do ponto de equilíbrio. Em que momento que vai haver esse retorno? Dentro do processo de planejamento, existem algumas ferramentas de gestão que a gente utiliza para gerar essa previsibilidade, né? Ou seja, para saber se vai voltar daqui a um ano, se vai voltar daqui a 2 anos, e etc. Costuma, por exemplo, alguns investimentos demorar mais tempo. Isso vai depender muito da natureza do negócio, do tipo de negócio que foi implantado, né? Assim, do grau de investimento. E tem uma série de outros parâmetros que influenciam nesse retorno. Mas é importante a gente ter uma clareza, né? Porque, por exemplo, se você fizer essa previsão e seu ponto de equilíbrio estiver muito longe, pode ser que você tenha um problema de estruturação do negócio. Aí você precisa rever algumas coisas e trabalhar antecipadamente em cima do seu negócio, do ponto de vista da gestão, para que você consiga melhorar esse ponto de equilíbrio, ou seja, trazer ele o quanto antes, né, para você ter aí o retorno mais rápido possível. Então, feito isso, a gente chega no sexto passo, que são as conclusões e as recomendações finais. Nessa parte das conclusões, existem algumas orientações assim em relação ao monitoramento do negócio, como que você vai, por exemplo, saber se você está indo bem, se está indo mal. Então, existem também algumas ferramentas aí, né, que foram criadas para essa finalidade, de você verificar a saúde do seu negócio, né, e até mesmo para orientar, né, possíveis tomadas de decisões aí, no sentido de consertar alguma coisa, ou pelo menos mexer em alguma parte da estrutura, ou mesmo no planejamento, para que você melhore, né, o desenvolvimento do negócio. Então, o plano de negócio, como eu havia dito para vocês, ele é um documento fundamental. Nenhuma empresa deve ser criada sem que seja elaborado um plano de negócio. Até mesmo, né, para você buscar um recurso financeiro, seja junto a uma instituição bancária, ou para fazer lá um financiamento, né, em algum banco aí de fomento. Nós temos aí no Brasil hoje, né, vários bancos aí que apoiam, né, o empreendedor, o microempreendedor. Então, até para você buscar esses recursos no mercado financeiro, você vai precisar ter em mãos o plano de negócio. Ele é uma ferramenta de gestão, tá, gente? Então, a gente está falando aqui de gestão estratégica. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é isso, que o plano de negócio em mãos, ele é um documento e ele se constitui como uma ferramenta de gestão, porque através dele você vai ter uma real visão de como que o seu negócio foi estruturado, através de todos esses itens que estão aí, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto passo. Você pode até encontrar outros modelos de plano de negócio, você pode pesquisar na internet, buscar lá o do Sebrae, por exemplo, que é muito bom, ou pesquisar em material literário aí, dentro dessa área, né, de negócios e de administração ou de empreendedorismo, mas todos os modelos de plano de negócio, eles seguem basicamente essa orientação que está aí. Pode até mudar alguma coisinha, mas de modo geral é isso aí. Então, a partir de agora, né, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, né, tem aluno aí que ainda não venceu o passo 1, né? Está devendo aí a ideia, né? Mas nós vamos então entrar no passo 2. Então, a aula de hoje, como eu vou falar de gestão estratégica de negócio, né, e esses fundamentos, então nós vamos já dar direcionamento aí para esse passo 2 que está aí, que está com interrogação aí. Combinado? Pessoal, dá um ok para mim saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Pode falar no microfone, pelo menos um aluno aí. Vocês estão ouvindo a aula direitinho? Por favor. Sim. Tá, né?
Então tá, então vamos lá. Próximo slide aí. Para quem está iniciando a trajetória empreendedora, né, eu já falei aqui, né, não pode abrir mão da gestão estratégica. E aí a gente precisa entender o que é gestão estratégica, né? Qual que é o conceito? Alguém quer falar? Alguém quer dar uma opinião aí, por favor? No microfone, por favor. Olha lá, qual o conceito de gestão estratégica? Me ajuda aí, gente. O... Escolher um aluno aqui então, ué. O Igor, tá por aí? Igor, Letícia. Gente, tem 16 alunos na sala. Qual o conceito de gestão estratégica? Ô, prof, eu acho que pode ser você pensar antes de, tipo assim, montar uma estratégia mesmo, igual no jogo de xadrez que está exemplificado ali, por exemplo. Certo. Fala mais um pouquinho, estou gostando. Eu só consegui pensar nisso, você pensar, por exemplo, no xadrez, você tem que pensar na sua jogada, analisar as consequências, ver se vai ter alguma ação que vai ser, que vai, tipo assim, fazer mal ao seu jogo. Acho que é Tá, isso. tá, veja bem, você está no caminho certo, é mais ou menos isso mesmo. Mas vamos lá, um negócio aqui interessante é o seguinte: a palavra gestão nos remete à ideia de administrar, não é isso? De acompanhar o negócio, monitorar o negócio, para saber o que está acontecendo, né? Os pontos importantes ali, em todos os sentidos. Então, a palavra gestão vai muito nesse sentido. E a palavra estratégica nos remete a uma ideia, né? Você falou aí do jogo, não é isso? É o Crepaldi que falou aí, né? Não é isso? É o E Luiz? É o Luiz, né? Pois é. Olha, Luiz, é isso mesmo. A palavra estratégica é o seguinte: vamos pensar aqui de forma, né, fazendo uma analogia aqui, o seguinte: pensa num time de futebol que vai entrar em campo. Qual que é o objetivo do time? Hã? Ele vai julgar uma partida. Qual que é o objetivo dele, Luiz? ganhar, uai. Ganhar. Você acha que o time entra para perder? Não. O treinador, ele vai preparar o time e eles vão conversar sobre todos os detalhes, não é isso? No sentido de que na hora que chegar lá no campo, todas as possibilidades ali já foram certamente estudadas. É claro que muitas vezes não dá muito certo, não, né? Acontece de perder o jogo, né? Mas na maioria das vezes, né, os treinadores dos times, os jogadores, a equipe, né, de um modo geral, eles trabalham para isso. Então, essa é uma primeira ideia. É o seguinte: quando a gente coloca o termo, fala de gestão e fala de estratégia, nos remete à ideia que nós vamos ter que fazer alguns estudos e algumas análises, né, que são feitas a princípio, né, a priori, né, para que a gente tenha assim um certo grau de segurança maior para a gente chegar lá e fazer bonito, né? Então, no mundo dos negócios é mais ou menos isso aí, né? Eu vou dar outros exemplos aqui para a gente formar melhor essa ideia. Então, a palavra estratégia, né, se a gente for buscar, né, a visão dela, nós vamos nos remeter aos tempos mais antigos aí, igual na época da Grécia, por exemplo, nas grandes guerras, né, que nós tivemos lá no passado. Então, do ponto de vista histórico, né, conceito de estratégia nos remete a esse período aí, né? Então, significa a arte do general, ou aquilo que o general sabe e deve fazer para o bom desempenho das suas funções. Eu dei exemplo aí do time de futebol, coloquei o técnico, né, como se fosse o líder da equipe, mas na realidade é a equipe como um todo, né, que o general, o técnico sozinho não ganha o jogo. Do ponto de vista da guerra, a gente vai pensar da mesma forma, mas é o general que é o responsável, né, por liderar, né, os soldados
né? Então, isso foi muito trabalhado, né? Foi muito, assim, vivido naquela época, né? A gente vai ver aí se você pesquisar na história aí, né, principalmente nas grandes guerras, eles viviam basicamente de estratégia, né? Qualquer uma das guerras aí. É claro que no mundo dos negócios, né, a gente não vai matar ninguém, né? Não existe isso, mas na realidade o cenário de negócio ele é muito, às vezes, selvagem, agressivo, e a gente não pode imaginar, por exemplo, que um certo grau de amadorismo, né, para quem está empreendendo, né, vai dar certo. Quer dizer, nós não podemos pensar dessa forma. Então nós temos que ter uma visão bem profissional do negócio, precisamos nos armar das melhores ferramentas possíveis, principalmente na parte de gestão, para que a gente busque e alcance esse resultado aí satisfatório para o nosso negócio. Eu não estou dizendo que o mundo do negócio é uma guerra, mas o sentido de estratégia ele é voltado para isso. Inclusive a origem, né, na etimologia da palavra, segue esses princípios aí. Então, a missão na guerra do general ela é de comandar e vencer os inimigos. Agora, veja bem, no mundo dos negócios também, entre aspas, né, nós temos o que nós chamamos de inimigos, né? As adversidades, né? Eu falei do cenário de negócio, ele é muito agressivo. Então, existem as adversidades que a gente vai enfrentar, né? As barreiras. Então, isso também tem que ser levado em conta. E a gente coloca isso como situações que precisam ser vencidas. Então, a estratégia para os gregos estaria ligada à capacidade de ganhar as guerras e conquistar os territórios. Se a gente trazer esse conceito para o mundo dos negócios, existe digamos assim, uma relação muito íntima, né? Muito forte, né? Inclusive, eu estou sugerindo para vocês aí, em algum momento que vocês tivessem condição de fazer uma leitura, que leia esse livro que está aí, olha, A Arte da Guerra, né? Escrito pelo filósofo, né, e general estrategista Sun Tzu, que foi escrito há 500 anos atrás. É muito bacana esse livro, eu já tive a oportunidade de ler. E são 13 capítulos que vai abordar diversas questões aí, né? Conflitos, né? Fala, por exemplo, de ataque e defesa, né? Fala de estratégia, de planejamento. É um livro que serve não só para quem está empreendendo, mas para quem está aí no desenvolvimento da carreira profissional, vocês principalmente, né, que estão aí em vistas, né, de se a chegar no mercado de trabalho aí. Então, leia esse livro, é muito importante, muito bacana. E para quem está empreendendo, é fundamental ter esse livro na cabeceira lá, né, lá no seu quarto, para ele te orientar. É uma lição muito bacana dentro desse conceito que nós estamos falando aqui de gestão, de planejamento, falar de estratégia, né, tudo isso voltado a negócios, né? Então, pessoal, atualmente o termo estratégia é bem conhecido dos gestores, né? Então, dentro dessa parte aí do desenvolvimento de negócios, de empreendedorismo, essa parte toda, né, que envolve criação de empresa, etc., nós tomamos isso como base e nós vamos começar a pensar o seguinte, que o nosso ambiente, né, de negócio é como se fosse uma batalha mesmo. Então, você assume, né, diversas responsabilidades, né, e a gente sabe que não é fácil, né, principalmente no Brasil, mas as pessoas que se lançam, né, nesse mundo aí dos negócios, eles estão em uma grande batalha com o objetivo aí de vencer todas elas, né, e vencer a guerra, né, como um todo. O sucesso seria, então, a vitória final, né, o sucesso do negócio. Eu poderia considerar como a partida de futebol que você ganhou lá o campeonato, não é isso? Mas que no mundo dos negócios fosse o sucesso, né, como gestor, como empreendedor, como empresário, e você ter aí, né, a satisfação de colher aí os frutos positivos daquilo que você plantou. Como eu disse, né, vale para pequenas, médias e grandes empresas, tá? Então, você
não é porque a empresa é pequena que você vai deixar de fazer a gestão, mas principalmente porque ela é pequena e ela precisa crescer também. Então você tem que pensar nesse sentido. Então, o conceito, tecnicamente falando, gestão estratégica é a estratégia empresarial e o conjunto de meios que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. Nesse processo estão envolvidas as decisões para definir produtos e serviços direcionados aos mais determinados clientes e mercados, além da definição da posição da empresa em relação aos seus concorrentes. É aquilo que eu falei, né? Quando você se lança no mundo dos negócios, você não vai estar mais sozinho, né? Você está dentro de um cenário e lá estão lá os seus concorrentes, todas as situações que envolvem o cenário de negócio, todo aquele ambiente ali, né? Você vai participar dele o tempo todo, tá certo? E para isso, você precisa estar atento a todas essas situações. Então, a gestão estratégica, né? Ela precisa ser olhada, então, como fator de sucesso para que o seu negócio seja desenvolvido dentro da ideia de modelo competitivo. O que é isso? Modelo competitivo. É aquela famosa história, né? Você não entra para perder. Mas também, se você não tiver uma estrutura que já desde o início ela se coloque como uma estrutura competitiva, quer dizer, o modelo seu ele já precisa ser um modelo que já tem essa força de já entrar e começar ali a fazer diferença ali. Então, essa pergunta é muito interessante. Você já vai fazer ela para você mesmo e você já vai perguntar assim: será que essa ideia que eu estou querendo tirar do papel, será que eu consigo transformar essa ideia num modelo de negócio competitivo? E que na medida que eu faço isso, eu consigo, por exemplo, superar, né, as minhas barreiras, os principais desafios iniciais e até mesmo, né, superar os meus rivais, que no caso aí seriam os meus concorrentes. Que tipo de diferencial, né? O que eu estou oferecendo de diferente, né? O que eu estou acrescentando no meu negócio que vai fazer com que esse negócio seja visto como um modelo, né, assim, de sucesso mesmo e que ele tenha potencial de competir e ganhar, né? Aquela famosa história, né, que eu falei lá do time, né, que eu estava comentando com vocês. Quando você não tem nenhuma estratégia, você já entra no jogo fadado, né, a perder. Então você precisa criar isso daí, ó, um modelo competitivo. Você começa a pensar nesses termos, né? A palavra competição ela é muito importante aqui nesse momento. Então, para o modelo competitivo, ele vai oferecer o que a gente chama de vantagem competitiva, que é aquilo que você tem para oferecer que vai criar o diferencial sobre a concorrência, principalmente. Ou que vai gerar uma grande satisfação, né, em relação ao seu cliente, que vai fazer com que o seu cliente sempre queira, né, o seu produto, sempre busque o seu serviço. E aí, para que isso aconteça, gente, né, você precisa de traçar lá os objetivos do seu negócio. Você vai ver que dentro do plano de negócio vai ter uma parte para a gente fazer isso. E esses objetivos já foi discutido aqui no curso, ele precisa ter uma meta clara, ter bem focado, e você precisa compreender o cenário de uma forma ampla e ter aquela visão holística mesmo de entender o todo, né? E para isso acontecer, pessoal, é aí que chega nas ferramentas de gestão estratégica. Então, como é que eu faço isso? Isso não surge do nada, tá? Quando eu falo de ferramentas de gestão estratégica, eu estou dizendo de ferramentas que já foi testada, né? De ferramentas que são utilizadas pelos empreendedores, pelos administradores, por todo o pessoal que está envolvido aí no ramo dos negócios, para poder estudar o negócio, para poder acompanhar o negócio do ponto de vista do monitoramento e para fazer avaliações, principalmente avaliações de resultado, né, daquilo que está sendo entregue, né, enquanto produto, seja produto mesmo, físico, né, ou então serviço. Então você precisa avaliar
E para avaliar, você precisa de ferramenta. Você precisa chegar a um denominador comum, um resultado que te mostre, né, como que você está se desenvolvendo. Então, aqui, olha, deixa eu ver aqui, né, nesse sentido, né, a gente precisa conhecer o setor de atuação, tá certo? Ó, eu tenho que conhecer os concorrentes, eu preciso definir a visão, missão e os valores do meu negócio. Se você perguntar assim, toda empresa tem a visão? Tem. Tem missão e tem valores? Também tem. Eu preciso, né, definir lá pontos fortes e pontos fracos, estudar, né, as oportunidades e os perigos que me rodeiam, né, já que eu estou querendo empreender, quais são as ameaças que eu tenho em torno de mim. E eu preciso, então, a partir daí, começar a traçar essas ações estratégicas aí e julgar isso tudo dentro do planejamento. Então, na realidade, para que o meu planejamento seja um planejamento estratégico, as ações, elas têm que ser estratégicas, né? Aquela coisa, né? É como se eu estivesse entrando na guerra, né? Eu vou entrar em campo. Eu tenho que ter estratégia de jogo. O nosso colega aí, o Luiz, falou do jogo de xadrez. É a mesma coisa. Se você for comparar o jogo de xadrez, é a mesma coisa. Você não pode ser movimentando peças, simplesmente movimentando peças para lá e para cá. Não. Você tem que pensar, você tem que organizar as ideias e você tem que garantir efetivamente que aquilo que você está definindo como ação seja realmente uma ação que vai te levar para o caminho do sucesso. Caso contrário, você vai ser um perdedor também. Então, a gente pode pensar na guerra, pode pensar no jogo e pode pensar levar isso para dentro do campo dos negócios, que vai funcionar mais ou menos parecido, em termos análogos, né? Então, gente, o que acontece aí? Aqui nós temos uma lista de ferramentas que são utilizadas aí hoje em dia no mundo dos negócios. É claro que aqui no nosso curso a gente não vai conseguir estudar 19 tipos de ferramentas de gestão, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu selecionei algumas, essas que estão com a setinha vermelha aí, olha, nós vamos trabalhar com vocês. Talvez o PDCA, talvez não. Eu devo substituir o PDCA por uma outra ferramenta aí. Mas a número 5 aí, olha, a análise do SWOT, a gente vai fazer. O plano de negócios, que é a ferramenta 18, ela já venho falando com vocês sobre ela desde o início do curso, tá certo? E aí, gente, o Canvas também, né? Essa matriz Canvas, ela é muito interessante, tá certo? E aí, só um minutinho, gente, deixa eu desligar o telefone aqui, peraí. Só um minutinho. Um minuto, desligando o telefone. Pronto, desligado. Então vamos lá. O SWOT, eu devo trabalhar com vocês mais um aí, talvez esse 5W2H também, que é o plano de ação, que ele é muito importante. Se der tempo, eu trabalho também o PDCA, vamos ver, né? Mas o plano de negócio ele é fundamental e a matriz Canvas, que é o número 19 aí. Combinado, Luiz? Ok? Estão me ouvindo, gente? Sim, pro. Então tá bom. Vamos avançar aqui então. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo. Então, vocês estão entendendo que nós vamos fazer algumas simulações usando algumas ferramentas dessa aí para vocês entenderem como que funciona essa gestão estratégica, né? E aí, eu já mostrei essa tela para vocês, não sei se foi na aula passada, não me lembro, mas se não tiver mostrado ainda, essa tela que está aí é simplesmente para você entender onde que as ferramentas vão entrar. Então, por exemplo, eu coloquei aí, ó, número 1, 2 e 3. Então, dentro do processo de gestão estratégica, a gente tem como se fosse um
um processo é como se fosse um fluxo, né, de acompanhamento. Então, na primeira fase, por exemplo, que é o número 1, que a gente está na etapa lá de planejamento estratégico, que a gente vai começar, por exemplo, a conhecer a organização, definir missão, visão, valores. Tá vendo? Ó? Logo em seguida, você vai fazer o diagnóstico do ambiente de negócio, definir lá o que eu falei dos objetivos estratégicos, e aí você vai entrar na fase 2, que eu estou chamando de etapa 2 aí também, né? Que é praticamente a execução do plano de ação. Se você voltar aqui atrás, você vai ver que o número 6 aí, olha, é uma ferramenta de plano de ação. E ela encaixaria direitinho aí dentro dessa fase verde que está aí, ó, que é a fase de execução. Lá atrás, por exemplo, né, nós temos ferramentas aí, por exemplo, pelo menos uma delas ou duas delas, para tirar daí e trabalhar na primeira fase aqui também, ó, do planejamento estratégico. E quando a gente chegar, por exemplo, na fase final, que a gente chama de fase de controle, aí a gente vai precisar fazer o levantamento, né, de alguns dados estatísticos para a gente verificar, então, o desempenho da empresa. É interessante dizer para vocês o seguinte, eu tenho como levantar esses indicadores de desempenho e muitas coisas muitos indicadores desses aí podem ser feitos de forma antecipada. Eu não preciso, por exemplo, montar a minha empresa totalmente e colocar a empresa para funcionar para depois fazer a medição dos indicadores. Mas eu posso fazer isso aí dentro de uma visão, digamos assim, como se fosse um laboratório, né, de verificação. Não sei se vocês já ouviram falar em incubadora de negócios, mas existem aí dentro, até mesmo dentro de universidades, né, departamentos aí voltados a esse processo de criação de empresa, onde muitas vezes o negócio ele é desenvolvido como se fosse um laboratório. Então você vai criar um negócio em tamanho reduzido, né, em modelo reduzido, e vai fazer simulações, né? A gente chama isso de startups, né? Então você vai fazer algumas simulações do negócio para verificar se o negócio vai funcionar, se ele vai dar certo. Então você submete o negócio a um certo grau de severidade, né? E aí você vai monitorando, você vai trabalhando todas essas fases aí do negócio. Trabalha o planejamento, entra na fase de execução, né? Desenvolve o plano de ação, faz as medições, né? Que são, né, normalmente feitas aí para controle, para você fazer o teste, para verificar se o seu negócio realmente tem uma saúde, uma força, para no momento que ele for existir, de fato, né, lá fora, se ele já é um negócio assim de sucesso, se ele já pode se despontar como um negócio de sucesso. Então, aquilo que eu falei para você não precisa apostar todas as suas fichas, né, como se tivesse de olhos fechados, para lá na frente saber se vai dar certo. Não, tem como fazer simulações. E essas ferramentas de gestão também auxiliam nesse sentido. É claro que depois também que o negócio está funcionando lá fora, você também consegue fazer esses monitoramentos, né? Porque aí você vai monitorar, inclusive, dentro de uma conjuntura mais realista, né? De maior realidade. É até melhor, né? Você vai sair do laboratório e trabalhar dentro do campo realístico, né? Então, gente, eu deixei no portal nosso lá um material bastante interessante para vocês darem uma olhada. Nós temos aí, ó, são apostilas pequenas, bem resumidas, para cada tipo de ferramenta que a gente vai tratar aqui dentro do nosso curso, né? Por exemplo, a número 6 aí, olha, a identidade organizacional que a gente vai precisar fazer, né? E nós vamos trabalhar o SWT, o mapa mental, por exemplo, você pode dar uma olhada lá, né? O plano de ação, que é o 5W2H, que são as perguntas que são feitas. Ele é tipo uma planilha, né? Muito interessante. O número 10 aí também, que é guia de negociações, muito importante, né? Isso aí está muito voltado à questão das vendas, né? Do marketing, você pode dar uma olhada lá. E tem artigos também, o número 11 aí, que é um artigo que fala sobre comunicação na negociação empresarial. O 10 e o 11 está dentro do mesmo contexto, né? Estão ligados aí à questão da parte comercial da empresa, tanto na questão de compra e venda, né? Do tratamento que a empresa precisa ter em relação aos fornecedores e aos clientes.
e também na parte de comunicação, que aí envolve na questão de propaganda, divulgação do negócio, tá certo? Então é interessante vocês darem uma olhada. E também, para fechar essa parte aí, que envolve o marketing, nós vamos ainda abordar, né, alguns temas aí voltados à questão do marketing dentro do nosso curso, mas para vocês irem se antecipando, dá uma olhadinha na apostila 12 também, que fala na elaboração de um plano de marketing, que é uma ferramenta importantíssima. O marketing, praticamente hoje, é a mola propulsora de qualquer negócio. Muitas vezes, né, um produto, né, para ele existir, ou um produto ou serviço, né, para ele existir perante o público, sem marketing não vai acontecer. Então é um segmento muito importante dentro das empresas e é fundamental, tá? E a apostila 13 aí, que é a matriz Canvas, né? Que é a matriz, inclusive, que é o modelo que eu deixei lá do Sebrae. Ele é muito bacana, muito interessante. Um material muito, muito assim, bem feito, bem produzido pelo Sebrae, para vocês darem uma olhada também. E aí, pessoal, o que que acontece? Vocês estão vendo aí, olha, o número 6 aí, tá vendo? Identidade organizacional. O que que é isso? Então, já que você já tem a ideia e que você sabe que você vai ter que elaborar o seu plano de negócio e que para você elaborar o plano de negócio, você vai precisar responder uma série de perguntas, então uma delas é a definição da identidade organizacional da sua empresa, tá? Na aula que vem, eu vou entrar mais em detalhes sobre essa questão da identidade organizacional. Eu só vou pedir a vocês para que dê uma olhada de forma antecipada nessa apostila 6 aí, porque na aula que vem a gente vai abordar esse assunto. E aí eu vou estar explicando para vocês de uma forma mais específica como que vocês vão elaborar a missão, a visão e os valores da empresa. Para os alunos que ainda não determinaram a ideia de negócio, que não pensaram no negócio ainda, vocês vão ter mais uma semana de prazo aí para organizar isso aí. Inclusive para olhar o material, para a semana que vem a gente entrar nesse assunto aí da identidade organizacional. Nós vamos também trabalhar na aula que vem o conceito do Business Model Canvas. A palavra business significa negócio, né? Então, modelo. Então, o Canvas, que é uma ferramenta muito interessante, ela é utilizada para a gente criar um modelo de negócio. Eu vou deixar claro para vocês um negócio. Modelo de negócio não é o plano de negócio. Plano de negócio é plano de negócio. Modelo de negócio é uma outra ferramenta muito importante e ela é desenvolvida antes da finalização do plano de negócio. Eu poderia até dizer para vocês o seguinte: você não tem como elaborar o plano de negócio sem criar o modelo de negócio. E para a gente criar o modelo de negócio, a gente utiliza, né, uma das formas bastante interessante é o Canvas. Então, eu vou deixar para vocês também, tem um material do Canvas, tá vendo? Do apostila 13, para você dar uma olhada. Façam isso, por favor, para quando chegar a semana que vem, a gente está mais por dentro do assunto. E por último, que é a matriz SWOT, que é a matriz de análise de pontos positivos e negativos do negócio. E ela cria dois ambientes, né, um ambiente externo e interno, e aí ela cria, né, através de resposta de algumas perguntas que são feitas, uma estrutura matricial, né, que permite você analisar o seu negócio como um todo. De repente, coisas, por exemplo, que você não está percebendo, que pode ser algum tipo de ameaça, ou mesmo, né, uma oportunidade que você não está enxergando para o seu negócio. A partir do momento que você trabalha essa matriz, você passa a enxergar isso. Aquelas forças, né, que você acha que tem, às vezes você não tem, às vezes situações internas possíveis da empresa, que pode ser algo que você acha que é favorável, às vezes nem é tanto assim, e pode ser o contrário também. Existem situações externas, por exemplo, que podem se tornar grandes oportunidades, ou também pontos de ameaça ou geração de fraquezas. Nós podemos também ter fatores negativos internos dentro da empresa. Então, essas coisas todas, essas situações, são todas analisadas e a matriz SWOT
ela é muito utilizada para isso. Semana que vem também nós vamos abordar isso aí. Então, só para repetir aqui, olha, na aula de semana que vem você não pode faltar, porque nós vamos abordar sobre a identidade organizacional, vamos falar da matriz Canvas, né, que é essa estrutura que está aí, e vamos também falar do SWT, análise de fatores positivo e negativo. Tá bom, gente? De antemão, como eu vou repetir, né, para ficar bem claro, o material está disponível. Vocês vão utilizar o horário assíncrono de vocês para entrar nesse assunto aí e dar uma olhada teoricamente para a gente, quando a gente chegar semana que vem, ficar mais fácil e eu poder explicar isso para vocês. Então, estou deixando para vocês como atividade assíncrona para visitar a página do Sebrae, cujo link está logo abaixo. Você vai conhecer a matriz Canvas do Sebrae também, né? É muito interessante. Você vai acessar o portal do curso, baixar o modelo da planilha de identidade organizacional, a matriz SWT e o Business Canvas, que vai estar lá também. E depois, no próximo encontro, vocês vão chegar preparados para a gente conversar sobre esses 3 assuntos que estão aí, essas 3 ferramentas de gestão aí. Pessoal, alguma dúvida? Estou à disposição para conversar com vocês sobre qualquer coisa dessa aí. Se tiver alguma dúvida, se vocês entenderam. Fazendo essas 3, trabalhando esses 3 documentos aí, vocês vão ter uma ideia bacana sobre, pelo menos, algumas ferramentas de gestão. E aí vocês vão ter uma visão mais detalhada do negócio. Tá certo? É o que eu espero, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês para encerrar a aula. Uma outra coisa importante. Nós precisamos fazer a nossa segunda avaliação. É a avaliação da segunda etapa. Beleza? Então, com a questão desse recesso, que aconteceu de uma semana, então a gente teve aí um probleminha nas datas aí, porque estava sendo previsto eu liberar para vocês o link da avaliação antes do recesso. Aí, conversando com o pessoal da coordenação, preferi deixar para depois do recesso, para dar um tempo para vocês, para colocarem as coisas em dias. Tá certo? Mas aí agora eu queria combinar com vocês da gente liberar esse link a partir... Vou fazer ele a partir de quinta-feira, ou pode ser mesmo até a partir de amanhã mesmo, se vocês quiserem. E aí eu daria para vocês aí um prazo mais ou menos aí de 3 dias, 72 horas, para vocês fazerem as atividades. Como que está a situação de vocês em relação às outras disciplinas e se vocês vão conseguir, em 72 horas, entregar para mim as questões respondidas. Dá um feedback para mim. Repete, por favor. Estou falando da segunda avaliação nossa, da etapa 2. Eu não liberei o link antes do recesso. Estou deixando para fazer isso agora, para deixar vocês mais tranquilos lá, porque a escola pediu para dar uma pausa, né? Mas aí a gente precisa fazer essa avaliação. Aí eu estou querendo saber, estou pensando aqui em 72 horas para vocês fazerem e me entregar. Se eu liberar, por exemplo, quinta-feira, eu posso deixar para vocês me entregarem na segunda. O que é que vocês acham? Ou libero na quarta, vocês me entregam no sábado ou na sexta. Eu quero saber de vocês como é que está a situação aí, porque vocês estão fazendo várias matérias, eu não quero complicar a vida de vocês, não. Mas nós precisamos fazer a nossa provinha lá. Mas não vai ser quase 20 questões de novo, não, né? Oi? Vai ser quase 20 questões de novo? Mas são questões assim, olha, a quantidade, muitas vezes, quem falou é o Luiz? Quem está falando é o Dado? Não, o Dado. Porque muitas vezes, Dado, é o seguinte, às vezes a questão por exemplo, eu poderia dar 10 questões lá e pronto. Mas são 18 pontos. Presta atenção. Eu estou dando 72 horas. Se você achar que 72 horas está pouco, posso aumentar mais um pouquinho. Eu prefiro deixar vocês trabalhando mais tempo, né? Eu não lembro exatamente quantas questões que eu fiz, não. Eu poderia até olhar lá depois. Mas são questões assim, você vai ler um texto, você vai fazer uma pesquisazinha. É uma prova operatória, entendeu? Não é uma prova de
tipo assim, né? É objetiva, mas tem que fazer uma análise, tem que fazer uma reflexão, entendeu? Esse tipo de prova, porque não é uma prova tipo, né, aquelas que você pergunta assim para a pessoa assim, olha, quem descobriu o Brasil? Aí tem lá 4 opções, Pedro Álvares Cabral, você vai lá e marca. Não é prova desse tipo. Vocês são alunos de terceiro ano, quer dizer, vocês já têm uma capacidade, né, de análise, uma reflexão. Mas também não é uma prova impossível de fazer, difícil demais, não é isso. É dentro daquilo que a gente estudou e Não, dentro prof, certo. daquilo que vocês têm condição de fazer, entendeu? Só que fica muito cansativo, porque acaba que dá para contemplar toda a matéria com menos questões do que tinha antes, sabe? Ah, vocês acharam a Aí, primeira prova muito, muito grande? Sim. Ó, sim. quanto menor o número de questões, a prova pode ficar mais complicada para vocês, porque são 18 pontos em poucas questões. Pensa lá. Tá entendendo o que eu tô falando? Prof, mas então deixa mais 100 pro jeito que você falou. É Então, melhor. gente, eu tô querendo combinar o tempo mesmo, é. Porque eu sei que vocês vão ter que pesquisar, que vocês vão ter que. Vocês podem até conversar um colega com o outro, não tô ligando, não. Vocês podem dar ideia lá, entendeu? Não tem problema, não. A prova é aberta, ela é. Tá, Dalisson? Você pode até fazer com alguém, sei lá, pesquisar primeiro. Não é aquela prova que você vai fazer com 2 horas. Não é esse modelo de prova, né? Nós estamos num ambiente assíncrono, porque essa prova ela é assíncrona, né? Então você tem tempo para fazer, né? Então é uma forma diferente. Se vocês falarem, por exemplo, me liberar o link da prova para vocês na quarta-feira, vamos supor, amanhã, né? Eu dou o prazo para vocês estar lá para segunda-feira, por exemplo, terça-feira. É isso que eu estou querendo combinar com vocês, é o tempo de fazer. Vamos fechar o tempo, gente? O que vocês acham? Terça-feira, segunda. Você pode até descansar sábado e domingo, né? Você tem quinta, sexta e Prof, segunda eu para acho que fazer. liberar a prova no fim de semana, e aí a gente, você deixa até terça, por exemplo, e aí se a gente achar que terça tá pouco, você aumenta o tempo pra gente depois? Pois é, mas aí eu preciso saber, eu preciso saber para me configurar lá, entendeu? Direitinho. Ó, eu acho, ó, na minha opinião, eu acho que com 72 horas vocês fazem. Os meninos da noite, nessa mesma disciplina, eu trabalho com ela à noite, com os meninos lá, 72 horas eles fizeram tranquilamente, vocês têm mais potencial, né? Os meninos lá trabalham, entendeu? Eles têm muita dificuldade, outros problemas que eles têm A lá. gente tá com muita coisa, a gente trabalho para entregar. Ó, vamos fazer um negócio? Terça-feira até meia-noite. Pode ser? Beleza. Tá bom? Terça-feira até meia-noite. E aí, eu vou liberar o link para vocês na quarta-feira. Então vai ficar. A quarta vai ser mais à tarde, tá, gente? Mais à tarde. Então, quarta-feira, um restinho da quarta-feira. Quinta-feira, sexta. Você vai ter a segunda todinha. Terça-feira, o dia inteiro. 4 dias, tá? Para você fazer. Você pode descansar sábado e domingo também. Combinado? Se não tiver nenhuma ressalva, nós estamos encerrando então. Tá bom? Um abraço para vocês então. Fica com Deus aí. Bons estudos. Dá uma olhadinha no material lá o que eu falei para vocês, entendeu? Dá uma passada de olho lá e se prepare para a semana que vem. Beleza, prof. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, prof.